e manifestar a minha total solidariedade ao povo palestino, dizer que o que a gente vive em Gaza é um genocídio, um dos genocídios mais cruéis da história da humanidade, e nosso repúdio total a Netanyahu e ao sionismo. Nosso repúdio àqueles que querem matar as vidas que florescem, a vida de crianças e adolescentes e a vida das mulheres. O que acontece em Gaza não pode ter o silêncio de ninguém na humanidade. E desta comissão não terá silêncio. Esta comissão falará sempre sobre o que acontece em Gaza. Nós sabemos que há um silêncio ensurdecedor de parte dos homens da política no mundo, mas aqui do Parlamento Brasileiro, da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial, sempre nos lembraremos do genocídio que acontece em Gaza, esse genocídio que quer acabar com o povo e que não respeita a dignidade humana. Portanto, nosso mais amplo repúdio a Netanyahu e a sua política genocida sionista. Depois eu queria também dialogar aqui com um deputado, que é um deputado que é muito educado, né, que dialoga muito comigo, né, o deputado Hélio Lopes. Eu queria só fazer algumas ponderações e fazer um contraponto na fala do deputado Hélio e dizer que eu discordo respeitosamente de que, de fato, não se mata os corpos negros por eles serem negros. Já dizia, né, a nossa grande compositora e cantora carioca, que a carne preta é a carne mais barata do mercado. E que, portanto, quando eu faço a leitura da chacina de Acari, deputado Hélio Lopes, e que eu cito aqui esses jovens que foram assassinados, 4, 6, 8, 10, 12, 13 jovens assassinados entre 18 e 23 anos, e digo que todos eles, todos, sem exceção, 100% deles são jovens negros, que em 1990 foram arrancados de suas famílias e que foram sumidos, né, que, portanto, foram a tentativa de apagar as suas histórias e que foram assassinados. Eu estou dizendo que, de fato, há um alvo nas costas do povo negro. Há uma bala que não é uma bala perdida, que é uma bala que encontra um lugar para se acomodar e para tirar vidas, que é a bala do povo, que é as costas ou o corpo do povo negro. Então, há uma morte no Brasil. E aí eu quero falar um pouco do meu estado do Rio de Janeiro, e aqui não depreciando o estado do Rio de Janeiro, porque se é uma coisa que ninguém vai me ouvir fazer é depreciar o meu estado. O estado do Rio de Janeiro é um estado muito querido, de um povo muito generoso, de um povo muito acolhedor, de um povo valente, de um povo trabalhador, de um povo que sabe viver a sua vida, que é um povo que constrói a riqueza do nosso país e, portanto, não há nenhuma depreciação do meu estado. O meu estado é um estado muito rico, estado muito importante da federação, que é o estado do Rio de Janeiro. Mas, infelizmente, as nossas governanças, deputada Érica Cocai, as nossas governanças no estado do Rio de Janeiro são governanças que, de fato, colocam um alvo nas costas da juventude negra e periférica do nosso estado. É bom a gente lembrar que quando da prisão de Elias Maluco, que foi o responsável pela morte do jornalista Tim Lopes, a nossa atual deputada federal Benedita da Silva era governadora do estado do Rio de Janeiro. E Elias Maluco foi preso sem que a Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro desferisse um único tiro, apenas com inteligência. Elias Maluco foi preso sem que a polícia desse um único tiro. Agora, o que a gente tem, na verdade, é uma polícia que infelizmente entra, e aqui eu não estou falando contra os policiais, até porque são seres humanos, são trabalhadores, merecem o nosso respeito. No Rio de Janeiro, de modo particular, também morrem muito, e, portanto, não há aqui nenhuma ideia, nenhuma vontade de diminuir, né, a qualidade da vida desses trabalhadores da segurança pública e dos policiais. Também eles são vítimas de um sistema, de um Estado. É preciso saber quem é que dá a ordem. Quem é, por exemplo, que deu uma ordem para apreender na Barra da Tijuca, num condomínio de luxo, deputada Érica? Quem é que deu a ordem para lá no condomínio da Barra da Tijuca entrar a polícia, a mesma polícia do estado do Rio de Janeiro, a polícia do estado do Rio de Janeiro entrar onde estavam criminosos reunidos, foram apreendidos 10 fuzis. 10 fuzis. A polícia entrou e não deu um tiro sequer. Agora, há 15 dias. E essa mesma polícia, deputado Hélio Lopes, essa mesma polícia, no último sábado, subiu à favela de Santo Amaro. Estava acontecendo às 4 horas da manhã uma festa junina, que a gente chama das quadrilhas de São João.
lá no Rio de Janeiro. Uma festa junina das mais bonitas. E olha, eu vou dizer o que é o Morro do Santo Amaro. O Morro do Santo Amaro tem programa social de skate, tem programa social de balé, tem programa social de outras danças, tem programa social de futebol, tem programa social de basquete, tem programa social de música, tem programa social de teatro. Sabe quem que organiza isso? A própria comunidade. Então a comunidade de Santo Amaro não é qualquer comunidade, é uma comunidade que de fato as suas lideranças sociais têm uma força imensa. E sabe o que aconteceu no último sábado, Padre João? A polícia do estado do Rio de Janeiro entrou às 3h30 da manhã na favela do Santo Amaro, às 3h30 da manhã, na favela do Santo Amaro, onde a quadrilha de festa junina estava acontecendo, e já entrou atirando. E esse tiro alcançou o corpo de um jovem preto, chamado Eros. Do grego, Eros é amor, assim como filia e assim como ágape. E a mãe de Eros, Fernanda, e o pai de Mônica, e o pai de Eros, Fernando. Tivemos que ouvir da mãe de Eros: mataram o amor, mataram meu filho, mataram um jovem de 23 anos, que tinha um filhinho de 2 anos, um jovem trabalhador, um menino que trabalhava junto com o pai. Então é preciso a gente dizer sim. Os corpos negros, deputado Hélio Lopes, e assim, é muito respeitosa a minha fala com o senhor, mas assim, nós não podemos entender que de fato tanto faz um corpo branco ou um corpo negro ou um corpo não negro. Não é a mesma coisa. Os corpos negros, eles têm um alvo em suas costas. Então é preciso entender isso. Então a gente precisa, ao entender isso, construir política pública. Eu li aqui 13 jovens da chacina de Acari, todos eles negros, abatidos em 1990. Então essa é a realidade que a gente vive. Então o que a gente precisa? Precisa entender que há uma lógica a ser revista, há uma estrutura a ser revista, há uma sociedade a ser modificada. E essa sociedade é modificada quando nós fazemos o debate, quando nós temos processos de construção de cidadania. Lá no Rio de Janeiro, a favela de Santo Amaro é um espaço muito privilegiado. Eu escutei um jovem chamado Lucas, que tem um projeto lá no Morro Santo Amaro. Que coisa ouvir aquele garoto falando, Érica. Que coisa ouvir aquele menino falando. Que coisa ouvir a dedicação da juventude do Santo Amaro, que organiza as crianças. Tinham mais de 100 crianças. Essas crianças estavam ensaiando desde o mês de janeiro desse ano para fazer uma apresentação. E no dia da sua apresentação, a polícia entra e atira e mata o amor, mata o Eros, mata um jovem negro na favela de Santo Amaro. Então, a gente aqui na Comissão de Direitos Humanos, a gente não vai abrir mão. Nós vamos denunciar sempre. A gente vai lembrar sempre. Porque é preciso lembrar para a gente não esquecer. Não é anacronismo a gente esquecer o passado. O sábado não é passado, o sábado é presente. A ditadura militar de 64 não é passado, é presente. A tortura feita pelo brilhante Ustra à presidenta Dilma não é passado, é presente. O assassinato da Kathleen Romeu, lá no complexo do Lins, no Lins de Vasconcelos, há 4 anos, não é passado, é presente. Porque pode ser passado para as pessoas insensíveis, mas não é passado para a sua mãe Jaqueline, não é passado para a mãe do Eros, que é a Mônica, não é passado para o pai do Eros, que é o Fernando, é presente sempre. Então, é nosso dever, é nosso papel, nós, os defensores de direitos humanos, que muitas vezes também, como os corpos pretos, temos um alvo nas costas, porque também querem nos matar, querem nos tirar a vida, querem que a gente se cale, mas nós não nos calaremos, avançaremos para a gente construir um país que tenha a democracia no seu eixo e que tenha verdadeiramente o respeito a todas as vidas.